Vamos para o nosso tema da semana? Olhem só, a gente vai ver um tema adaptado, tá? Eu fiz uma adaptação aqui, que caiu em 2021 pelo Sebrasp para a Polícia Civil de Alagoas. Agora, esse mesmo tema acabou de cair no concurso de Polícia Militar aqui da Bahia, tá? Numa prova, num concurso interno que tem aqui para sargento, que acabou de acontecer esse final de semana. O tema foi violência contra a mulher. E a gente vai falar aqui de violência doméstica específica contra a mulher, tá? Nós vamos abordar uma estrutura que é por tópicos. Olhem só, todo mundo que já me conhece aqui, todo mundo que já teve aula presencial comigo, e são muitos, né, que estão assistindo esse curso para CFO e para soldado da PM, e também tem gente aqui para fazer Polícia Civil, né? Então são muitos aqui que já me conhecem. Os que não me conhecem, não conhecem essa estrutura que a gente vai falar hoje, eu peço para vocês fazerem o seguinte, como é que eu posso dizer? Flexibilizem a forma de ver. Eu sei que pode parecer estranho quem pede isso aqui pela primeira vez entender que pode ser dessa forma, tá? Mas a gente já trabalha há 15 anos com concurso público, já conhece as bancas de trás para frente. Então, se vocês fizerem do jeito que eu estou sugerindo aqui, vocês vão ver que realmente dá certo, tá? Essa estrutura, que é o que eu chamo de estrutura por tópicos, é uma estrutura que era utilizada por uma banca chamada ESAF, uns anos atrás, lá quando eu comecei a dar aula para concurso, uns 15 anos atrás. Então a ESAF era uma banca que fazia muito a área fazendária, e ela começou a abordar essa forma por tópicos de trazer o conteúdo. Depois da ESAF, o Sebrasp pegou essa forma e fez umas adaptações e começou a utilizar. Depois que o Sebrasp pegou essa forma de abordar o conteúdo, nunca mais parou. Até hoje, 2023, a banca continua utilizando essa forma. E ao longo dos últimos anos, dos últimos 5 anos, outras bancas também têm utilizado essa mesma forma por tópicos, ou inspirada aí no Sebrasp, ou inspirada em qualquer outra banca que tenha observado, porque várias bancas começaram a usar. O Instituto OCP, para quem vai fazer prova aí da Polícia de Pernambuco, utiliza muito essa estrutura por tópicos. Eu vou dar as instruções para vocês abordarem essa temática aqui, que foi por tópicos do Sebrasp, mas que pode muito bem cair pelo Instituto OCP e que cai muito pelo Sebrasp, e cai também pela IAUPE e cai por outras bancas também, tá? As bancas que estão pegando esse certame de carreiras policiais têm adotado essa estrutura mais do que tudo. Por quê? Porque é o seguinte, uma coisa é você lançar um tema com estrutura aberta, estrutura padrão, que foi a estrutura que a gente viu na primeira aula e que a gente trabalhou também no tema da segunda aula. Essa estrutura que tem introdução, D1, D2 e conclusão é que a gente chama de estrutura padrão. Uma coisa é você trabalhar com uma estrutura dessa, que dá um leque mais amplo de oportunidades ali para o candidato abordar o tema. Outra coisa é a banca trazer uma estrutura que já direciona o conteúdo. Então a banca não quer que você fale só sobre violência doméstica, ela quer que você fale especificamente de alguns pontos sobre violência doméstica, tá? E aí é isso que a gente chama de estrutura por tópicos. Bora ver o exemplo aqui? Vamos ler com a gente o texto motivador. Olha só. A violência doméstica é um fenômeno de extrema gravidade, que impede o pleno desenvolvimento social e coloca em risco mais da metade da população brasileira. As 103,8 milhões de brasileiras contabilizadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. De acordo com o Mapa da Violência 2012, homicídios de mulheres no Brasil, 2 em cada 3 pessoas atendidas no Sistema Único de Saúde em razão de violência doméstica ou sexual são mulheres. Em 51,6% dos atendimentos foi registrada a reincidência no exercício da violência contra a mulher. Olha só, mais de 50% reincidência. O SUS atendeu mais de 70 mil mulheres vítimas de violência em 2011. 71,8% dos casos ocorreram no ambiente doméstico. Não à toa, a pesquisa Violência e Assassinatos de Mulheres, né, revelou significativa preocupação com a violência doméstica. Para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no Brasil. Os dados dessa pesquisa revelam ainda que o problema está presente no cotidiano da maior parte dos brasileiros, entre os entrevistados de ambos os sexos e de todas as classes sociais. 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira. Então esse aqui foi o texto motivador, tá? Que traz dados, se a gente for observar do ponto de vista positivo ou negativo, totalmente negativos, né? Falam simplesmente da violência mesmo contra a mulher, não falam de nenhuma contrapartida, de nada que seja positivo dentro desse âmbito, ou seja, nada que já tenha sido resolvido, né?
Beleza. Então, um motivador completamente dentro daquela perspectiva que a gente lança de contraditório, que é o aspecto negativo da problemática, ok? Aí a gente vai agora para os comandos da questão, né? O que é que a banca quer que a gente faça depois de a gente olhar esse texto motivador? Bora ver. Considerando que o fragmento de texto anterior tem caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: o combate à violência doméstica contra a mulher no Brasil. Beleza, então a gente vai falar especialmente sobre o combate à violência doméstica contra a mulher, né? Não é a violência doméstica contra qualquer pessoa. Ok. Em seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Aí tem 3 tópicos aqui, ó. A banca diz o que é que ela quer que você aborde dentro desse tema. Primeiro, ela quer que você conceitue violência doméstica, apresentando exemplos ou possíveis causas sociais ou culturais que perpetuam esse tipo de violência contra a mulher. Esse é o primeiro tópico que a gente chama. Vocês perceberam como é muito específico? A banca diz, dê o conceito e diga o que é que causa a violência doméstica. Quais são ali as características culturais ou sociais que provocam esse tipo de violência? Ela quer que você cite especialmente isso. Então, como é o primeiro tópico, vocês vão fazer isso no primeiro parágrafo. Pensem que se o tema não tivesse tópicos, a gente ia começar o tema sobre violência doméstica criando aquela problemática, né? Positivo, ponto, conjunção adversativa e negativo. Num caso desse, em que vem os tópicos, a gente esquece essa problemática, a gente não vai começar com a problemática, a gente vai começar fazendo o que a banca pediu no primeiro tópico. Ela quer que a gente conceitue, ela quer que a gente diga o que é a violência doméstica e cite ali quais são as causas culturais ou sociais que fazem com que a violência, que perpetuam a violência doméstica no Brasil. É isso que a gente vai falar. A gente vai colocar exatamente o que a banca pediu no primeiro tópico, a gente vai colocar no nosso primeiro parágrafo. Se nós estamos falando de um texto de Instituto OCP, que pede pra gente ali utilizar 20 linhas, e aqui a gente já tá vendo que tem 3 tópicos, a gente vai dividir aí os parágrafos, né, pela quantidade de linhas. Então a gente vai ter parágrafo de 6 ou 7 linhas, 3 parágrafos. Pri, então nesse caso eu não vou fazer introdução nem conclusão para além dos tópicos, não. Não, e é disso que consiste a polêmica. Não tem introdução nem conclusão para além do que a gente vai dizer nos tópicos. Aqui, nesse texto, a gente tem 3 tópicos. A banca quer que a gente fale sobre 3 pontos específicos dentro do tema violência doméstica. A gente vai falar em 3 parágrafos, cada parágrafo dedicado a um desses tópicos. Fechou? É só isso. Não tem polêmica, não tem nada difícil. É uma outra estrutura que a gente chama de estrutura por tópicos. A pegada é diferente, mas no final das contas o texto fica muito bom. Então a gente foca naquilo que os tópicos pedem. Prestem atenção no detalhe. O primeiro tópico é introdutório, ele vai introduzir o assunto. O segundo tópico é claramente um desenvolvimento. E o terceiro tópico vai pedir uma forma de solucionar o problema. Vamos ver se não vai ser assim? Bora lá para o tópico 2. Olha só, o tópico 2 diz assim: relacione a atuação estatal ao enfrentamento desse tipo de violência. Presta atenção na lógica. No primeiro tópico, a banca pede pra gente falar da violência mesmo, né, doméstica. O que é violência doméstica? É negativo, não é não? A gente vai falar ali negativo. O primeiro parágrafo vai ser negativo. Quais são as causas culturais e sociais? A gente vai escrever ali, elas são todas negativas. Fechou? Fechou. O D1 vai ser o quê? Negativo. O primeiro parágrafo a gente vai chamar de D1, tá? Se você quiser chamar de introdução, não tem problema nenhum, mas o primeiro parágrafo vai ser todo negativo. Naquela lógica que a gente fala do negativo e do positivo. O segundo parágrafo vai ser todo positivo, porque olha o que a banca pede, presta atenção aqui. Relacione a atuação estatal ao enfrentamento desse tipo de violência. O que é que o Estado tem feito para enfrentar isso? A gente vai falar sobre o quê? Sobre os dispositivos legais, galera, ó. Usa os dispositivos legais, eu falo das leis aqui, ó. Tudo que o Estado já tem feito para resolver esse problema. Pri, mas os índices ainda são muito grandes, o Estado não conseguiu resolver o problema, mas ele já está tentando e já tem vários tipos aí de resoluções que a gente precisa citar nesse segundo parágrafo, tá? E aí vai ser o parágrafo positivo. Por quê? Porque o Estado já está fazendo aquele papel que ele precisa fazer, de garantir os direitos. E a gente vai falar sobre esses dispositivos todos no segundo parágrafo. E aí nós vamos para o terceiro. Vamos ver se não vai ter uma perspectiva de solução do problema aqui. Bora lá? Olha só. Sugira ações que poderiam ser promovidas para melhorar os resultados que vêm sendo alcançados hoje quanto à violência doméstica contra a mulher no Brasil. Perceberam aí que o que a banca quer, que o primeiro parágrafo seja a introdução, o segundo desenvolvimento e a terceira conclusão? É isso, tá? É isso mesmo que a banca quer. Então, é isso que a gente vai fazer. Ações para resolver o problema. Quais são as ações? Preste atenção no detalhe. A gente não pode ser aleatório na conclusão, porque o que é que eu vejo muitas vezes? Os candidatos ligando no piloto automático, colocando a mesma conclusão de outro texto em qualquer texto. Por quê? Pega esqueminha de internet. Então, você sabe que eu sou muito contra
esqueminha na internet, né? Cada texto exige um tipo de solução, então é importante a gente aprender a pensar sobre os temas para ver quais são as soluções mais apropriadas para cada um deles. Então aqui, nesse tema, a gente pode falar em criação de leis? Já tem 2 leis. A gente já tem as leis que a gente vai falar na verdade ali daqui a pouco, né? A Maria da Penha e a lei do feminicídio. A gente já tem 2 leis. O que é que a gente precisa? Essas leis já são aplicadas, mas elas podem ser mais amplamente aplicadas, elas podem ser mais fiscalizadas, o Estado pode criar mais dispositivos de fiscalização e de proteção. A gente tem que colocar a ampliação dos recursos que hoje existem. Deixa eu explicar para vocês aqui, fazer um parêntese para falar uma coisa sobre o tema. Olhem só. A gente que trabalha com concurso há muitos anos sabe de uma coisa, que as bancas que têm tradição, que trabalham assim tradicionalmente com certidão de carreiras policiais, como é o caso do Sebrasp, a gente pode avaliar pelos temas que essa banca lança qual vai ser o tema da prova da gente. E aí a gente tem uma probabilidade, né? Digamos, você vai fazer uma prova do Sebrasp, então estude cidadania, porque cai o tempo todo, estude ética, porque cai o tempo todo. É preciso que estude isso, cidadania e ética, se for fazer uma prova do Sebrasp, porque quase toda prova do Sebrasp tem cidadania e ética, se for a prova de carreiras policiais. Agora, se você vai fazer uma prova de Instituto OCP, que já fez alguns certames policiais, nos últimos anos ela já tem feito, né? E o que o Instituto OCP tem trabalhado nos temas? Uns 3 anos atrás, 4, a banca falou de fake news, por exemplo, em tema de CFO. Mas nos últimos anos, né, nas últimas provas, a gente tem observado que o Instituto OCP tem criado mais um link com o cargo. E não tem trabalhado essa questão das atualidades. Pode cair tema de atualidade? Pode, não é previsto, tá? Não é previsto. O previsto é que a banca aborde um tema mais ligado ao cargo. Um tema muito específico? Não, um tema mais no campo mesmo da segurança pública. Mas pode cair específico? Pode cair específico. Se cair específico, a gente não está preocupado, porque vocês estão estudando isso, tá? A ideia do curso de redação é a gente saber fazer as estruturas corretas, porque o tema, concordem comigo, pode cair ou não. Eu me lembro que teve uma época que eu dava muito aula para tribunais, porque abria muito edital, e a Fundação Carlos Chagas, a gente tinha estudado vários temas da Fundação Carlos Chagas, e de repente cai um tema que é águas passadas não movem moinhos. Como a gente vai adivinhar que vai cair um tema desse? É muito complicado. Já caiu em outros certames? Não. Quase 90% dos candidatos foram eliminados. Pode acontecer isso? Pode, mas é improvável, tá? A gente está falando em probabilidade, até porque a banca é muito criticada quando uma história dessa acontece. Por isso que as bancas estão criando links com a área mesmo do candidato, não necessariamente links específicos. Então, pelo que a gente avalia das bancas que trabalham com os concursos de CFO especialmente, ou o CFOA, né, que é um concurso interno de polícia, para oficial, para tenente. Então, o que a gente observa? Que dentro do bombeiro e da polícia, o tema escolhido é um tema mais largo do campo da segurança pública. Então, geralmente o tema não é específico para bombeiro, é específico para a polícia. É mais de acordo com a polícia do que com o bombeiro. Mas já aconteceu de cair temas específicos para bombeiro? Já aconteceu, mas se a gente for colocar na probabilidade, nos números, pode colocar aí que é tipo 2% dos casos. Por isso que a gente não trabalha tanto tema específico para bombeiro, porque a chance é que o bombeiro pegue um tema mesmo da segurança pública, mais largo, mais amplo da segurança, de acordo com a avaliação de tudo quanto é banca que a gente já pegou, tá? Então, a gente trabalha em cima de probabilidade, em cima de estatística, por isso que muitas vezes a gente acerta os temas. A gente não vai em cima da exceção, a gente vai sempre em cima da regra, tá? Agora vamos lá para as pernas da nossa aranha, se liguem aí. Nas perninhas eu coloquei a aranha aqui só por uma questão de didática, tá? Pra gente separar tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O primeiro tópico é o tópico negativo, que ele vai tratar de violência doméstica. O segundo tópico vai falar dos instrumentos estatais ali, que já estão sendo criados. E o terceiro tópico vai trazer as ações que podem corrigir o problema. Vamos em cima disso? Bora! Então aqui, o aspecto negativo vai ser voltado para o primeiro parágrafo, que vai ser o desenvolvimento do primeiro tópico. Quantos parágrafos esse texto vai ter? 3 parágrafos, são 3 tópicos, são 3 parágrafos. O primeiro parágrafo aborda o tópico 1, o segundo parágrafo aborda o tópico 2 e o terceiro parágrafo aborda o tópico 3. Fechou? Vamos lá. Primeiro tópico, olha só. É considerado violência doméstica o ato de agressão física, psicológica e moral ou sexual. Psicológica, moral ou sexual. Então, isso aqui é violência doméstica, né? É o tipo de agressão. Violência doméstica é o quê? Baseada em relações de poder desiguais, nas quais o agressor busca dominar, controlar e humilhar a vítima. O ambiente em que ocorrem os abusos geralmente são restritos à família, o que dificulta a entrada de ajuda, né? Sempre dentro de casa, ou geralmente dentro de casa. Nas delegacias, as mulheres ainda não se sentem protegidas, nem têm muitas vezes o acolhimento emocional necessário para relatar as agressões sofridas. Isso aí
também tem acontecido. Se liguem num detalhe com relação a essa questão das delegacias, porque na maior parte das delegacias ainda são os homens, né, a presença ainda é masculina. E claro, se uma mulher vem de uma agressão de um homem e chega na delegacia e vai depor contra um homem, é claro que ela se sente constrangida em falar para um outro homem. Por isso as delegacias especializadas estão surgindo e isso é tão importante nesse momento. A mulher precisa ser bem acolhida e se sentir segura na hora da denúncia, por quê? Porque muitas vezes depois ela vai ter que voltar para casa. Geralmente ela vai ter que voltar para casa. E aí, como é que vai ser? Porque o cara vai estar onde? Então é importante que haja esse acolhimento que ainda não existe dentro das delegacias, tá? Já existem em algumas, né? Mas esse serviço precisa ser alargado. E essa atuação protetiva também. Porque a medida que o Estado dá, né, que a gente chama de medida protetiva, ela não acontece imediatamente. A mulher não sai da delegacia depois da denúncia com a medida, né? Então ela ainda vai se encontrar com o agressor, possivelmente, a não ser que ela se esconda. Então o caso precisa ainda de instrumentos, certo? De instrumentos que deem conta do processo, porque o processo é complexo. Por isso que muitas mulheres voltam para os agressores, porque é complicado. E por fim, essa falta de proteção envolve também a garantia de integridade física e psicológica das vítimas durante todo o processo de denúncia e investigação. Essa garantia não é dada ainda aqui no Brasil. Beleza, vamos falar agora do tópico 2, dos instrumentos estatais ali que já existem a respeito desse tema. Então a gente tem que falar, galera, caiu violência contra a mulher, tem que falar, coloquem assim, obrigatoriamente. Pri, eu posso falar? Não, você precisa falar. Se você não falar, por favor, não diga que teve aula comigo não, porque eu vou dizer que é mentira. Certo? Eu vou dizer assim, eu tive aula com o Pri, eu vou dizer, não teve não. Você não usou a Maria da Penha, não usou a lei do feminicídio, não falou nas delegacias especiais para mulher, você não teve aula comigo. Eu tenho certeza. Tô falando sério, viu? Se cair esse tema lá e vocês não usarem esses 3 referentes, galera, ó, é sucesso. Se vocês usarem, brincadeiras à parte, se vocês usarem esses 3 referentes, caiu esse tema, eu quero na redação de todos vocês que vão aqui fazer esse tema, eu quero que vocês coloquem a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e as delegacias especializadas para as mulheres, tá? Prestem atenção no detalhe. Olha só, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma questão importante, que foi a visibilidade para o fato. Depois da Maria da Penha, o que aconteceu, né? As mídias começaram a divulgar aquele tabu contra a denúncia, porque existia um tabu muito forte. A mulher não podia denunciar, porque os homens sempre ocuparam os cargos de poder na sociedade. Então, olha só, a Lei Maria da Penha trouxe visibilidade para o fato. E ela atuou em cima dos tabus. Não podia se falar na questão dos abusos masculinos, porque os homens eram os caras que eram as figuras que ocupavam os grandes espaços públicos, né? Eram os dirigentes dos espaços públicos. Você vai fazer uma denúncia contra a categoria, aí quando chegava lá, fazia denúncia contra de um homem contra um homem, e dizia assim, gente, é meu parceiro, meu brother, e aí não dava em nada, tá? Então sempre foi assim, essa esculhambação aqui no Brasil. Então agora, a Lei Maria da Penha serviu para acabar com esse medo que as mulheres tinham de denunciar. A partir da Lei Maria da Penha, elas começaram a denunciar, sem medo. Ok, muitas, mas ainda tem muitas que têm medo, vergonha, enfim, dependendo da classe social, da família, enfim, são muitas implicações. Mas qual foi a diferença da Lei Maria da Penha para a Lei do Feminicídio? Parece até que só foi mais uma lei, mas não, tá? Não. A Lei do Feminicídio trouxe uma outra questão importante, que foi a tipificação. Olha só, antes do feminicídio era comum que um homem alegasse em juízo, né, lá no tribunal, que ele foi tomado por uma forte emoção, né, que mexeu com a honra dele, com os valores, a traição, por exemplo, da mulher. Às vezes ele até julga a mulher de ter traído, mas a mulher nem traiu. Mas às vezes o homem é muito ciumento, ele acha que traiu, né? Mas mesmo que tenha traído, nada justifica uma morte. Absolutamente ninguém é dono da vida de ninguém, né? Então, nada justifica uma morte. Então, o que acontece? O cara alegava isso em juízo e era liberado. Pasmem, mas ele era liberado. Agora, depois da lei do feminicídio, houve uma mudança na tipificação do crime. Então, o crime já não pode mais ser entendido no âmbito da emoção. O crime agora é entendido no âmbito cultural. Então, se entende que o homem, culturalmente, imagina que é o possuidor da mulher, que ele pode possuir aquele ser. E sempre foi assim do ponto de vista histórico, né? Se vocês quiserem aprofundar esse assunto, eu tenho alguns vídeos no YouTube, tá? Que por onde vocês têm acesso a esse, se vocês entrarem lá no meu canal do YouTube e vocês procurarem violência contra a mulher ou tópicos de conteúdo, que são os primeiros vídeos que estão lá em aberto,
Lá no final mesmo dos vídeos do canal, vocês vão ver que eu faço essa história, essa trajetória toda histórica. Eu conto tudo, desde que começou esse processo ali, da criação da família, a sociedade do Estado. A família, a primeira instituição foi criada, primeira instituição política. Então eu falo desde a criação da família até o caso da agora, né, de como as mulheres estão se comportando. Faço esse percurso histórico todo para quem tiver curiosidade de assistir, de entender assim melhor sobre essa questão. Mas a lei do feminicídio começou a mostrar que era cultural e que o homem não tinha posse sobre a mulher, ele não podia entender que tinha posse, porque ninguém tem posse sobre ninguém. Então, antigamente, o proprietário de terra, ele achava, né, que tinha posse do empregado. Mas aí, depois da escravidão, né, na verdade, da lei contra a escravidão, da abolição da escravidão, acabou esse negócio de não existe posse de ninguém. Ninguém tem posse do outro, tudo é relação, né, relação social. Então, as pessoas escolhem estar juntos. E é por isso que a lei do feminicídio ela tem atuado tão bem, porque ela quebrou um discurso que era há muitos anos defendido em juízo nos tribunais. Por isso que ela é um avanço muito grande em cima da Maria da Penha. Então, enquanto a Maria da Penha trouxe visibilidade e quebrou o tabu, a lei do feminicídio tirou o argumento da emoção do jogo e aí colocou que é cultural. Se é cultural, tá errado. Porque ninguém tem posse de ninguém. E aí foi um grande avanço, tá? Então as leis, elas vêm para garantir a eficiência dos processos. E as delegacias especializadas, elas são importantes por quê? Porque o processo de escuta tem que ser feito por uma mulher, não é por um homem. Porque, é claro, se a mulher acabou de ser abusada por um homem, ela não vai querer ver um outro na frente dela com as mesmas, muitas vezes com as mesmas crenças. Então, um cara não pode estar ali gerindo uma delegacia da mulher se ele é um homem, porque necessariamente ele vai ter aquelas mesmas... É muito provável, né, que ele tenha, não são todos, é claro. Não são todos os homens, e eu falo que eu conheço muitos policiais aí, muitos bombeiros, muitos de vocês que eu sei que tem cabeça assim super aberta para isso. Mas muitos não têm e acreditam realmente nessa questão aí do argumento dos homens que fazem isso com as mulheres, né? Então, as delegacias especializadas são importantíssimas porque lá existe uma escuta, um acolhimento e um apoio feminino, é da mulher para a mulher. Então existe esse tipo de proteção e as medidas ali que são adotadas para a criação de um vínculo com aquela mulher, para que desde a denúncia até o momento dela conseguir se libertar do relacionamento, que todo esse processo aí seja trabalhado ali dentro dessas delegacias no sentido de ajudar a mulher. Então, por isso que é muito importante citar esses 3 referentes. Pri, eu posso citar um só? Não, você vai citar os 3, que a gente quer pontuar cheio. Lembra, quanto mais você citar, mais pontos você vai ganhar. Cria esse refrão aí, tá bom? Quanto mais citar, mais você ganha ponto em conteúdo. Então, vamos citar, pelo amor de Deus. Os 3 aqui, tá? Maria da Penha, a lei do feminicídio e as delegacias especializadas, pelo menos. Então, aqui, ó. Vou ler aqui o que eu coloquei na perna, né, Outra importante legislação, a lei do feminicídio, que foi sancionada em 2015, tipifica o homicídio doloso praticado contra a mulher em decorrência de violência doméstica ou discriminação de gênero. Essa lei reconhece a gravidade dessa forma de violência e busca combater a impunidade dos agressores. Beleza. É importante investir na conscientização e prevenção da violência contra a mulher. Essa é uma ação estatal que já vem sendo posta em prática, né? Por meio de campanhas educativas e palestras, levar informação sobre os direitos das mulheres, os tipos de violência existentes, além de orientar sobre como denunciar e buscar ajuda. Isso aí também o Estado já tem feito. A crescente visibilidade do tema na mídia também desempenhou um papel fundamental nessa mudança de paradigma, né? Mudança de forma de ver, né? Destacando a necessidade de se combater a violência de gênero de forma mais enérgica. E por fim aqui, ó, foram criados programas e serviços especializados, como as delegacias de atendimento à mulher, que buscam oferecer um atendimento mais humanizado e acolhedor às vítimas. Então é preciso que a gente cite esses 3 instrumentos, pelo menos, ou vocês podem citar esses outros 2 que eu também lancei aí, tá? E por fim, vamos para o terceiro tópico, que já são as ações que podem corrigir o problema. Vamos ver aqui. Olha só, a gente pode sugerir como ação a garantia de uma justiça mais rápida e eficaz para as vítimas, porque um caso desse exige urgência, né? Ninguém pode ficar dormindo com o agressor. É fundamental investir em políticas públicas efetivas de prevenção à violência. Galera, quando a gente fala de políticas públicas de prevenção à violência, a gente está falando de políticas públicas, por exemplo, educativas.
A gente está falando de políticas de geração de renda, a quantidade de mulher que depende financeiramente dos homens e que sofre esse tipo de agressão dentro de casa, né? Qualquer tipo de agressão dentro de casa, uma violência doméstica, né? Que são várias agressões, como a gente falou lá no começo. Então a quantidade é grande dessas mulheres. Por isso, essas que precisam de um apoio financeiro, precisam aprender a gerar renda, elas só vão poder fazer muitas, né, porque tem pouca instrução muitas vezes, só vão poder fazer com a ajuda mesmo de políticas públicas estatais, por isso que é necessário investir nesse campo. A promoção de uma educação que desconstrua os estereótipos de gênero. Exato, a gente precisa também de investimento nas escolas contra essa forma machista do homem atuar na sociedade. Precisa ser desconstruída, né, as pessoas optam por se relacionarem e optam por se afastarem, então essa relação ela deve ser respeitada. E ninguém tem direito sobre a vida do outro, né? Aqui a gente pode falar também no fortalecimento das medidas socioeducativas. Então, os homens que praticarem qualquer tipo de agressão contra a mulher, o problema é que a maior parte das agressões contra a mulher vitimiza fatalmente, né? As mulheres. Então, as medidas socioeducativas, elas precisam realmente pegar, quer dizer, elas vão pegar uma parte que não é tão grande assim dos homens, tá? Mas serviria também de forma educativa para os homens essa coisa das punições legais cabíveis que devem ser aplicadas para todo tipo de falta cometida contra as mulheres, né? Então é importante investir nas medidas socioeducativas. Os homens precisam dar uma contrapartida, todos eles. Não adianta só uma chamada, uma notificação legal, eles precisam ter de fazer algo, de cumprir uma penalidade para que realmente entendam que eles não podem fazer isso, para inibir, né? E por fim, também o aumento do efetivo policial qualificado para conciliar conflitos, tá? Para lidar especialmente com esse tipo de situação, né, de ocorrência que cada vez é mais constante, né? Então isso aí também é válido a gente colocar no nosso terceiro parágrafo. Fechamos, então já sabem, nós vamos fazer 3 parágrafos aí, cada um com 6 a 7 linhas. Quem vai fazer a prova do Instituto é o OCP, tá? Quem vai fazer prova aí para Sebrasp, 30 linhas, cada parágrafo com 10 linhas, entre 8 e 10, e aí mandem a redação para mim e a gente se encontra na semana que vem. Fechou?